Drop Service versus serviço escalável. Qual é a diferença entre essas duas formas de vender serviço através da internet? Esse vídeo aqui ele vai ser rápido, só para você entender os princípios e escolher qual lado você vai começar ou qual lado você vai seguir. Tanto o Drop Service como o serviço escalável é você vender serviço através da internet. Só que o Drop Service você vai ser só a ponte entre o cliente e o seu fornecedor. No serviço escalável, você vai planejar todo o processo, a produção do serviço, para garantir que ele seja feito da melhor forma possível e não perca alguns pontos de escala, que depois eu posso chegar nisso. Então, resumindo bem rápido, Drop Service ele é só a ponte, você só se preocupa em vender e acha vários terceirizados, vários freelancers para produzir aquele serviço para você. Na hora que eles produzirem, você pega e envia para o cliente e acabou. O serviço escalável você vai planejar todo o processo produtivo, você vai contratar as pessoas certas, você vai criar um treinamento e treinar essas pessoas e depois você vai criar um time para gerenciar essas pessoas. Parece bem mais trabalhoso de fato e você já pode pensar assim, nossa, eu vou fazer Drop Service com toda certeza. Mas aí você tem que se atentar a algum ponto. O serviço escalável, ele dá esse trabalho inicial para justamente você não ter trabalho no futuro. O Drop Service é rápido você começar, só que você pode ter um trabalho no futuro justamente porque as coisas não estão amarradas. Então, para iniciar Drop Service é top, eu indico você começar assim, dessa forma. Eu comecei assim, eu não tinha uma equipe perfeita, eles não sabiam fazer o serviço 100% da forma que era para ser feito, mas eu precisava começar. Então, você quer começar rápido, comece com Drop Service. Show de bola, indico. Porém, se você está pensando em ter algo que realmente tem uma estrutura, que os clientes queiram renovar com você porque eles estão satisfeitos, que eles indiquem o seu serviço, que você não tenha muito problema em relação à produção, do cliente chegar e dizer, olha, não está como eu quero, e aí você aumenta o tempo de produção, mesmo que a pessoa seja até boa e não vai dar problema no tempo de produção, como você não tem controle também do processo, o tempo de produção pode ser mais demorado, o tempo de produção sendo demorado, você vai atender menos clientes, logo você vai escalar menos, ou seja, ter menos resultado. Então você já entendeu que o Drop Service ele é rápido de iniciar, só que no futuro pode dar muito problema ou não, tá? Se você tiver sorte ou se você, sei lá, escolher um serviço que é muito simples de ser feito, só que o problema dele ser muito simples é ter muito concorrente. Então, o que eu indico? Eu indico o serviço escalável, porém inicie no Drop Service e depois migre para o serviço escalável, pode ser uma opção. Outra opção é você já iniciar com o serviço escalável, mas só se você tiver as informações para isso. Então, para isso, você tem que assistir os meus vídeos. Por quê? Você não vai achar informação em outro canto nenhum. Eu me lasquei todinho, porque eu precisava no Google como escalar serviço, não sei o que. Não tem. O pessoal vai lá te ensinar a fazer franquia. Franquia é outra forma de escalar, outro tipo de negócio. Escalar serviço é você pegar uma estrutura e fazer dela algo que vai, sei lá, gerar o resultado de 2, 3, 4, 5 franquias. Entende? É você pegar uma estrutura só. Então, a principal diferença é essa. Drop Service ele é estrutura enxutíssima e o serviço escalável é uma estrutura toda pensada, projetada para expansão com cada vez menos problema. A tendência no serviço escalável é os problemas eles irem zerando. A tendência, infelizmente, do Drop Service, agora escuta o que eu estou dizendo, é uma tendência, não é uma regra, é que os problemas cada vez eles aumentem. Porque você não tem um controle da produção, você não tem um treinamento ali de padronização dos processos, de padronização do serviço. Ah, mas eu vou contratar os freelancers mais top. Beleza, mas eles vão cobrar bem mais caro. Aí você já perde outro ponto de escala que é você pagar o menor custo possível. No serviço escalável você tem esse controle, você consegue dizer quanto você quer pagar. Então, tá aí mais ou menos as principais diferenças. Comece no Drop Service sim, se você não sabe o que você vai fazer de serviço ou você não tem muito conhecimento de como estruturar isso, comece no Drop Service. Mas já vá pensando que se você realmente quer escalar isso, a um ponto de você conseguir faturar 50, 70, 80, 100 mil reais por mês ou mais, você tem que ir para o serviço escalável, você precisa ter controle da tua estrutura, você precisa criar uma empresa sólida, firme, que você saiba o início, o meio e o fim da produção. Você vai sabendo onde é que você pode baratear a produção. Você tem noção que antes um serviço que eu produzi, que eu pagava para a minha equipe produzir e enviar para o cliente,
Você tem noção que eu gastava R$ 600 de custo? E esse mesmo serviço, hoje, eu gasto 300 e pouquinho, ou seja, quase 50% a menos. Por quê? Eu comecei a entender do processo. Eu comecei a entender onde é que eu podia automatizar. No Drop Service, você não vai ter, o cara vai fazer daquele jeito lá, ele vai cobrar o preço que ele quiser. Claro que você pode negociar, tudo certo. E claro que depende, não é regra, é tendência do que eu estou querendo dizer aqui. Você pode ter muito sucesso e ter muito resultado com Drop Service se você souber neutralizar esses pontos negativos, não tem problema nenhum. Cara, a tendência é que você, mesmo que você bata o pé e diga, eu vou ficar no Drop Service até o fim, você vai ter que criar uma liderança. Depois você vai começar a ver que os problemas vão aparecer, mesmo que seja simples o serviço. E você vai dizer, nossa, eu preciso criar um controle de qualidade. E aí aos pouquinhos você vai migrando para o serviço escalável sem nem perceber. Certo? Então, fica tranquilo, não tem certo, não tem errado. Na minha opinião, são tempos diferentes. Drop Service inicia. Serviço escalável é o próximo nível. E ainda tem outro nível depois do serviço escalável, tá? Que é um serviço altamente escalável, que é o que eu já estou praticamente, vamos dizer que eu cheguei já, né? Falta alguns detalhezinhos, tá? E depois a gente pode conversar sobre isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Manda a tua pergunta sobre esse tema para eu conseguir te ajudar a ter resultado, ganhar dinheiro, a conseguir tua liberdade financeira através desse tipo de negócio. Manda a tua pergunta aí, eu só vou conseguir te ajudar se você mandar ela. Beleza? Valeu, tamo junto. Deus é meu CEO e bora escalar.